Shalom, meus irmãos, shalom a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro do profeta Yeshayahu, que corresponde a Isaías, profeta Isaías, profeta messiânico, e nós paramos no capítulo 14 e agora vamos dar prosseguimento ao capítulo de número 15 e sucessivamente, né? O primeiro versículo deste capítulo diz assim: profecia sobre Moabe. Na noite em que Ar de Moabe foi pilhada, tornou-se uma desolação. Na noite em que Kir de Moabe foi arrasada, só restaram ruínas. Sua população subiu ao templo de Divon, templo Edivon subiu a seus lugares altos para chorar. Moabe se lamenta por Nevô e por Medevá. Todas as cabeças se tornaram calvas e as barbas raspadas. Em suas ruas todos usam vestes de sacos em sinal de luto. Em seus terraços e praças cada um soluça, chorando amargamente. Heshbon e En-Ale gritam em altos sons. Suas vozes são ouvidas até Yahat. Por isto choram tão intensamente, até mesmo os homens armados de Moabe, e fenecem dentro deles suas almas. Chora meu coração por Moabe. Seus refugiados correm até Tsorá, o novilho de 3 anos, simbolicamente o mais importante, pois sobem chorando pelas rampas de Luhit, do caminho de Horonaim. Fazem erguer um grito de catástrofe, pois ficarão desoladas as águas de Nirim. A grama se desfará, cairá a folhagem. Não se percebe mais qualquer verdor. Portanto, a abundância que haviam conseguido e toda a sua riqueza será arrastada para o arroio dos salgueiros. Seu pranto se estenderá a todas as fronteiras de Moabe, os soluços até Eglaim, e seu som até Beelim, pois as águas do Dimon estão transbordantes de sangue. E farei mais ainda se abater sobre Dimon, sobre os sobreviventes do que resta da terra de Moabe. Farei vir um leão. E aqui finaliza-se o capítulo de número 15. E agora vamos prosseguir com o capítulo de número 16. Versículo 1. Envia cordeiros, ó governantes da terra, desde a rocha do deserto até o monte das filhas de Tion, porque as vilas de Moabe serão como pássaros errantes, como ninhadas dispersas nas passagens do Arnon. Aconselha e faz cumprir a justiça, torna tua sombra escura como a noite. Ainda em pleno dia, oculta e abriga os deterrados. Não traias os fugitivos. Que meus dispersos residam contigo, ó Moabe. Seja para eles um abrigo contra o despojador, pois já se foi o opressor. Não mais está aqui o perseguidor, desapareceram os espezinhadores. Um trono de Hisquiahu será estabelecido em misericórdia, e sobre ele se assentará em verdade, na tenda de David, alguém que julgará buscando somente justiça, e apressar-se-á em fazê-la cumprir. Ouvimos sobre o orgulho de Moabe, seu excessivo orgulho, sua altivez, sua arrogância, sua soberba e suas falsas proclamações. Por isto, Moabe se lamentará sobre seu destino e há de chorar cada um de seus habitantes. Lamentai sobre as doces recordações de Kir Hareset, ó vós que estáis abatidos, pois esmaecem os campos de Heshbon e as vinhas de Sirmá.
cujas mudas mais escolhidas foram pisoteadas pelos dirigentes de muitas nações. Elas alcançaram Iazer e se perderam no deserto. Seus ramos se espalharam para além do mar. Chorarei, pois, com o lamento de Iazer sobre a vinha de Sivimá. Regar-te-ei com minhas lágrimas, ó Hesbom, ó El-Ale, porque sobre teus frutos estivais e sobre tua colheita se abateu o furor da batalha. E a alegria e regozijo foram afastados de teu campo frutífero. Em teus vinhedos não haverá mais cânticos nem exclamações de satisfação. Ninguém mais pisará o vinho em teus lagares. Cessadas serão as vozes da colheita. Portanto, como uma lira, geme meu coração por Moabe e minhas entranhas por Kir-Hareis. E acontecerá que, quando se cansar Moabe de sua altivez e vier ao santuário para orar, não será atendido. Esta é a profecia que o Eterno pronunciou sobre Moabe em dias passados. Mas agora falou o Eterno, dizendo: dentro de 3 anos, assim como ao fim de um contrato de trabalho, a glória de Moabe será abatida perante toda a sua multidão, e poucos e muitos fracos serão os seus remanescentes. E aqui podemos finalizar o capítulo de número 16 e adentrarmos no capítulo de número 17. E diz assim: profecia concernente a Damasco. E Damasco deixará de ser uma cidade para se tornar um monte de ruínas. Desertas ficarão as cidades de Aroer, tornar-se-ão pasto para os rebanhos, que viverão tranquilos, sem ninguém para perturbá-los. Também Efraim deixará de ter fortaleza, e Damasco e toda a extensão de Arã deixarão de ser um reino. Eles estarão tal qual a glória de Israel, diz o Eterno dos Exércitos. E sucederá então que diminuída será a honra de Jacob, e consumida a gordura de sua carne. Ele parecerá com um campo em que o segador colhe o grão e corta as espigas, como quando são cortadas as espigas no vale de Refaim. Contudo, ainda restarão algumas, como numa oliveira, em que são colhidos seus frutos, e somente 2 ou 3 olivas sobram no topo dos galhos mais altos, e 4 ou 5 nos ramos florescentes, diz o Eterno, o Deus de Israel. Neste dia, o homem se voltará para o seu Criador, e seus olhos buscarão o Santíssimo de Israel. Não se voltará para os altares feitos com o trabalho de suas mãos, e não dirigirá seu olhar para o que seus dedos confeccionaram, nem para suas árvores de Asherá ou as imagens do sol. Neste dia, suas cidades fortificadas estarão como os lugares desertos, abandonados antes os filhos de Israel como bosques solitários, e tudo será desolação, pois esqueceste o Deus de vossa salvação, e não vos lembraste da rocha de vossa salvação. Porque foste plantados como nobres sementes, mas produziste estranhos frutos. Estranhos frutos. No dia em que foste plantados, crescestes, e já ao anoitecer vossas sementes floresceram, mas foi removida a vossa ramagem no dia da aflição e do sofrimento. Ai das nações que elevam seus rugidos num tumulto como o das águas do mar, do tumulto das nações que se eleva como o estrondo de águas revoltas. Sim, ecoa o tumulto das nações como o de fortes correntes, mas ele, Deus, as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão castigadas como o vento que
as montanhas como a poeira rodopiante antes da tempestade. Ao anoitecer, eis que o terror as atinge, e antes que amanheça o dia desaparecerão. Esta será a porção que caberá aos que nos assaltam, aqueles que nos veem despojar. E aqui finalizamos a leitura do capítulo de número 17. E vamos dar continuidade ao capítulo de número 18. Vamos dar início, né? E diz assim: ai do país onde se ouve o zumbido intenso do bater de asas, do outro lado dos rios de Cush, Etiópia, que envia seus agentes através do mar, em barcos de papiro, que deslizam sobre a superfície das águas. Ide, velozes mensageiros, a uma nação de gente alta e de pele brilhante, um povo terrível desde seu nascedouro, uma nação inflexível e vigorosa, cujas terras são divididas por rios. Ó vós, todos os habitantes do mundo, todos os residentes da terra, quando nas montanhas for erguido um estandarte, o vereis, e quando soar o toque de chofar ou trombeta, o ouvireis. Pois assim me falou o Eterno: manter-me-ei contido, e de minha morada me quedarei a olhar, como o calor brilhante da luz do sol, como uma nuvem de orvalho durante a colheita. Porque antes da colheita, quando tiver terminado a floração e as mudas se transformarem em uvas maduras, ele cortará os galhos com foice e removerá e picará todos os seus cachos. Serão deixados juntos para as aves de presa das montanhas e para as feras da terra, e as aves as devorarão no verão e as feras no inverno. Será então que uma oferenda será trazida ao Eterno dos Exércitos, o povo que foi disperso e expoliado, junto com alguns dos que, desde sua formação como povo, inspiraram temor, a nação que foi oprimida e aprisionada, cujas terras foram devastadas, pelos rios ao monte de Sião, onde reside o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos. E aqui finalizamos o capítulo de número 18. E posteriormente adentraremos no capítulo 19. Agora vamos dar prosseguimento ao capítulo de número 19. Diz assim: profecia sobre o Egito. O Eterno cavalga sobre uma nuvem, veloz, e vem ao Egito, e ante sua presença estremecem seus ídolos, e se funde seu coração. E incitarei o Egito contra ele mesmo, e pelejará cada um contra seu irmão, cada um contra seu vizinho, cidade contra cidade, e reino contra reino. E tornar-se-á vazio o espírito do Egito, e vãos se tornarão seus conselhos. E eles buscarão seus ídolos e divindades, seus magos e feiticeiros, e entregarei os egípcios a um cruel tirano, e um rei opressor os dominará, diz o Senhor, o Eterno dos Exércitos. E faltará água no mar, e o rio será totalmente drenado, e estancarão todos os rios. As torrentes do Egito se transformarão em terra seca, fenecerão os juncos e os lírios dos charcos. O musgo das margens no Nilo, e tudo que ali se vier a plantar será arrastado e desaparecerá. Também os pescadores se lamentarão, ficarão enlutados os que lançavam no Nilo seus anzóis, e esfomeados os que nele atiravam suas redes. Também os que urdem o linho cardado e os que tecem o algodão ficarão com o coração pesado. Serão destruídas as fundações dos construtores de barragens, e eles sentirão conturbadas suas almas. Os príncipes de Tsoan
são totalmente nécios. Os mais sábios conselheiros do faraó fazem proposições insensatas. Como lhe podeis afirmar? Somos filhos de sábios e descendentes de antigos reis? Onde, então, se encontram teus sábios? Que te informem agora e que saibam o que o Eterno dos Exércitos se propôs a fazer ao Egito. Tolos se tornaram os príncipes de Tissoã e desorientados os dirigentes de Nof. Provocaram a ruína do Egito. Os líderes de suas tribos desnortearam-nos de seus caminhos. O Eterno neles insuflou o espírito da insanidade, em virtude do qual fazem o Egito falhar em todas as suas ações, como um homem embriagado tropeçando em seu próprio vômito. Não haverá quem possa fazer algo em benefício dos egípcios, nem pela cabeça nem pela cauda, dos mais altos aos mais simples conselheiros reais, nem a árvore frondosa, nem o junco, os que se julgam fortes e os que se reconhecem fracos. Naquele dia o Egito se assemelhará a uma mulher, pois tremerá e sentirá pavor ante o mover das mãos do Eterno dos Exércitos, que sobre ele estará erguida. E o Egito se sentirá aterrorizado ante qualquer menção à terra de Judá. Será dominado pelo medo ante o propósito que contra ele estabeleceu o Eterno dos Exércitos. Naquele dia existirão 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que jurarão somente pelo Eterno. Uma delas se chamará Cidade da Destruição. Naquele dia haverá em plena terra do Egito um altar e em sua fronteira um pilar, ambos dedicados ao Eterno, e servirá como marco e testemunho perante o Eterno dos Exércitos por toda a terra do Egito, pois ao erguer seu lamento ao Eterno por causa de seus opressores, ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e libertará. E ele se tornará conhecido na terra do Egito. E os egípcios naquele dia o reconhecerão, sim, eles o reverenciarão com oferendas e sacrifícios, e lhe farão uma promessa e a cumprirão. E ele purgará o Egito, ferindo e curando ao mesmo tempo, e eles se voltarão para o Eterno, que se deixará apaziguar e lhe terá salvação. E haverá então uma larga estrada que irá do Egito à Assíria, e os assírios virão ao Egito e os egípcios à Assíria, e juntos adorarão ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro na aliança com Egito e Assíria, uma bênção para a terra, pois o Eterno dos Exércitos o abençoou, dizendo: abençoado seja o Egito, meu povo, a Assíria, produto de minhas mãos, Israel, minha herança. E aqui finalizamos o capítulo de número 19. Posteriormente, continuaremos no capítulo de número 20. Dando continuidade, vamos ao versículo de número 1 do capítulo 20. No ano em que, enviado por Sargom, o rei da Síria, Tartã, veio a Asdod e contra ela lutou e a conquistou. O Eterno falou a Isaías ben Amotes, dizendo: anda, despe a vestimenta de teu corpo e tira as sandálias de teus pés. E ele assim fez, passando a caminhar desnudo e descalço. E o Eterno disse: assim como por 3 anos andou meu servo Isaías desnudo e descalço, para servir de exemplo ao Egito e à Etiópia, assim conduzirá o rei da Assíria os cativos do Egito e os deportados da Etiópia, jovens e velhos, desnudos e descalços, com seus lombos expostos para a vergonha do Egito. E desfalecidos e envergonhados ficarão os que confiavam na Etiópia e se glorificavam no Egito. E ante isto dirá o morador das plagas costeiras, Judá: se assim foram
derrotados aqueles de quem esperávamos auxílio para nos resgatar do rei da Síria, como poderemos ter esperança de escapar? E aqui finaliza-se o capítulo de número 20. E por fim, vamos adentrar no capítulo de número 21. Diz assim: profecia concernente ao deserto do oeste, que virá do Hermon, de um país temível, qual vendaval que assola o deserto. Terrível visão me foi mostrada. Traições praticadas por traidores e pilhagens por destruidores. Ergue-te, ó Elã, Sitia, ó Média, Madai, até que eu faça cessar todos os suspiros. Por isto se angustia todo o meu ser. Assaltam-me dores como as de uma mulher que dá à luz. Confendem-se meus pensamentos ante o que virá. Essa percepção me terrifica. Desorientou-me meu coração. Pânico de mim se apoderou. Transformou-se em horror a hora do crepúsculo, pela qual eu ansiava. Preparam a mesa, acendem o candelabro, comem e bebem. A corte do último rei da Babilônia. Erguei-vos, ó cavalheiros, e ungi vossos escudos. Pois assim me falou o Eterno: vai e põe uma sentinela para que informe o que vê. E quando perceber uma tropa com ginetes aos pares, conduzindo asnos e camelos, ele os auscultará atentamente. E como um leão rugindo proclamará, sobre a torre da guarda permaneço durante todo o dia, e no meu posto me mantenho por toda a noite. E eis que veio uma tropa com ginetes, cavalgando aos pares, e proclamaram: caída, caída está a Babilônia, e despedaçadas estão as imagens de seus deuses. Estão como grão da eira, prontos a serem debulhados. Eis que vos contei o que me disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel. Profecia concernente a Dumá, por causa da opressão de Seir, me chamam. Sentinela, em que hora já está a noite? Sentinela, em que hora já está a noite? E responde a sentinela, o Eterno: está chegando o amanhecer, mas também a noite. Se realmente quereis, vinde e retornai. Profecia concernente à Arábia. Nas estepes da Arábia pernoitareis, ó caravana de dedanitas. Ao que tem sede, trazei água. Os habitantes da terra de Temá virão aos fugitivos com pão, pois fogem da espada desembainhada, do arco já tenso e das calamidades da guerra. Pois assim me falou o Eterno: dentro de um ano, tal como o ano do obreiro, desmoronará toda a glória de Quedar, e o remanescente do número de arqueiros, os bravos heróis dos filhos de Quedar, estarão reduzidos. Pois assim falou o Eterno, o Deus de Israel. E aqui finalizamos o capítulo de número 21. E finalizamos também este vídeo. Posteriormente, daremos continuidade ao livro de Yeshayahu, a partir do capítulo de número 22. Shalom a todos, até o próximo.